Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria da deriva continental ou deriva dos continentes, a movimentação dos continentes e a tectônica de placas e entender quais são os principais movimentos que as placas tectônicas realizam. Nós ocupamos o planeta, mas apenas uma parte dele, que é a superfície terrestre. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês das 4 camadas que nós temos no nosso planeta. Então nós temos a atmosfera, que é basicamente o ar, que nós respiramos, então composto aí principalmente por oxigênio e nitrogênio. Nós temos a camada hidrosfera, que é a parte líquida da Terra, os mares, oceanos, rios, água subterrânea. Nós temos a crosta terrestre, ou também chamada de litosfera, que vai ser a que a gente vai focar nessa aula. A crosta terrestre, a litosfera, é a camada sólida, seria a parte sólida da Terra. Então seriam aí os continentes e também os fundos dos oceanos, porque o oceano ele tem a parte sólida também no fundo dele. Então se tirar toda a água do oceano, lá embaixo vai ter, no fundo do mar, vai ter uma superfície sólida. E no contato, todas essas camadas elas estão interligadas e no centro dela, onde fica todas essas camadas, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, nós temos a biosfera, que a biosfera seria os seres vivos, a parte viva do planeta, então os animais, os vegetais, nós seres humanos, as bactérias, os micro-organismos e os seus ecossistemas, os seus habitats, então onde nós vivemos. Então a biosfera não são apenas os seres vivos, mas tudo aquilo que propicia a vida na Terra. Então os habitats, os biomas, se a gente for pensar, que fazem com que a gente possa viver na Terra. Então nessa segunda imagem aqui que eu trouxe, mostra que de uma forma mais esquematizada. Então nós temos a litosfera, a parte sólida da Terra, a hidrosfera, a parte líquida, a atmosfera, a parte gasosa, o ar, e a biosfera, o ambiente ali que faz a gente poder sobreviver, os seres vivos poderem sobreviver. Os homens, os animais, a vegetação, os micro-organismos, enfim. E essas camadas da superfície terrestre, elas estão interligadas. Então a gente estuda as partes, para entender cada parte, mas pensando na totalidade, porque uma não existe sem a outra. Principalmente a biosfera, que precisa aí de todas as outras camadas para propiciar um ambiente, um habitat que a gente possa sobreviver. Então, a hidrosfera, e nós temos aí o ciclo da água, então essa parte líquida, ela se renova, como a gente viu na aula passada, é um recurso natural renovável, mas nós temos que usar com consciência também, porque se a gente usar em excesso, não dá tempo da natureza fazer essa renovação. Mas nós temos, o ciclo da água, então vai chover, então vai cair nos rios, nos mares, nos lagos, vai uma parte, para o subterrâneo, para debaixo do solo, então há um armazenamento ali de águas subterrâneas. Depois essa água vai evaporar, vai fazer a formação novamente, vai chover, então tem um ciclo, tem uma renovação, um equilíbrio, a parte hidrográfica, que é a parte líquida da Terra. Nós temos a atmosfera, então, a parte gasosa, e a gente não ocupa toda a atmosfera, Então eu trouxe aqui 2 imagens para a gente ver qual que é a extensão da atmosfera. Então a gente ocupa apenas essa primeira parte, essa primeira camada, que é a troposfera. Então é uma camada pequena, que vai até 20 quilômetros. Depois, a gente não tem condições, para a gente ocupar. Mas toda a atmosfera tem essas camadas, a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosferas e até a exosfera, Então ela vai até ali, e a parte que a gente, que faz parte aí da nossa vida, no nosso habitat, vai até a troposfera, até 20 quilômetros apenas. E a litosfera, que a gente vai estudar hoje, a litosfera, então, é a parte sólida, a parte rígida do planeta, e ela, vamos entender como as camadas, que nós temos dentro da litosfera. Então, nós temos a crosta terrestre, ou a litosfera, que a gente chama, que é a parte que a gente ocupa. Mas, dentro do planeta, adentrando ali até o núcleo do planeta, existem outras camadas também, que a gente não tem, acesso, porque não tem condições, de habitação, para a vida humana,
mas a gente tem que conhecer, né? Porque os fenômenos que acontecem aqui, né? A pressão, as altas temperaturas, eles vão influenciar na crosta também, né? Que a gente já vai ver ali na movimentação das placas. Então, a crosta é a litosfera, a crosta terrestre ou litosfera, né? São sinônimos. Então, vocês podem ver que é a parte mais fininha do nosso planeta. Depois nós temos o manto, né? Que tem o manto interno e o manto externo, que é a parte mais grossa. Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Esse manto, ele é pastoso. Então, por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, aquele magma, né, que a gente chama, o magma, que sai é essa parte do manto, né, que é pastosa. Não chega a ser líquida, né, mas é pastosa. Aqui no núcleo externo, o núcleo externo, ele é líquido, né? Ele é mais líquido, mais pastoso. E o núcleo interno, ele é sólido, porque no núcleo interno nós temos condições de pressão muito alta, então esses elementos, né? Esse magma, ele se solidifica. E aqui tem principalmente, né, uma grande concentração de ferro e níquel. E o núcleo externo, né, tem altas temperaturas também, mas é líquido. E o manto, né, essa camada aqui mais próxima, o manto externo, né, mais próxima da crosta, ele é pastoso, né? Então, quando acontece qualquer ruptura ali no solo, né, da litosfera, dessa crosta, esse magma, né, ele é liberado, né? Pode ser aí em forma de um vulcanismo, e aí aquela lava lá que a gente vê é o magma saindo aqui de dentro, né, do nosso planeta, né, que fica abaixo dessa crosta terrestre. E a biosfera, né, então seria aí os seres vivos e os ecossistemas, né, os habitats que a gente vive, né, que faz aí a vida possível. E aí em cada parte do planeta, né, dependendo aí do clima e da vegetação, nós vamos ter um tipo de habitat, um tipo de bioma, um tipo de ecossistema. Bem, o que é então a deriva continental? Essa teoria da deriva continental é que há cerca, né, de 200 a 250 milhões de anos existia apenas um único continente, que é a Pangeia, né? Então, nessa imagem aí, né, ao longo dos milhares de anos, a gente vê a lenta movimentação dessas placas. Então, o que diz a teoria? Que antes existia, né, todos os continentes que a gente conhece hoje, eles eram juntos, então existia um único continente, né, não tinha nenhuma parte separada, que chamava-se Pangeia, e aos poucos essas placas, né, foram se rompendo e se separando, né, foram se deslocando uma da outra. Então elas foram se separando e aí fazendo outros tipos de formação, até chegar, né, no que a gente conhece hoje, né, nos continentes aí mais separados. E essa teoria, essa teoria da deriva continental, ela foi sofrendo modificações, né, atualizações com as novas pesquisas, né, que foram sendo realizadas. Principalmente, né, essa pesquisa ela foi fundamentada porque foram achados fósseis no litoral brasileiro que coincidiam com o litoral africano, né? Então aqui a parte leste, né, do litoral brasileiro foram encontrados fósseis parecidos com o oeste do litoral da África. Então, né, a gente pode ver que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Essas peças aqui, elas se encaixam, né? Tem um formato aí parecido de encaixe. Então, né, foram feitas aí as pesquisas que identificaram que possivelmente essas partes eram juntas há milhares de anos atrás. E aí, né, os estudos foram vindo geológicos e se desenvolveu essa teoria continental que foi sendo aprimorada, né, durante os anos. E as placas tectônicas, né, o que diz aí a teoria atual? Então nós temos, né, essa litosfera, que é essa parte sólida da Terra, ela é formada, ela não é única, né? Então ela é formada aí por blocos, por pedaços, então como se fosse aí uma casca de ovo quebrada, né, rachada, ou então um quebra-cabeça. Então essas partes elas são móveis e elas estão em movimento. É um movimento lento, né? A gente não percebe essa movimentação apenas quando acontece aí algum abalo sísmico, então algum terremoto, algum maremoto, um tsunami, alguma erupção vulcânica, né, alguma instabilidade aí nos limites dessa placa, e aí a gente acaba percebendo. Mas, né,
esse deslocamento, que aí a gente vai ver os tipos de movimentos, né, que essas placas podem fazer, eles estão em constância, né? Então, as placas, elas são dinâmicas, elas não são estáticas, elas estão em movimento. E aí estão, né, as placas que a gente tem. Então, a gente tem placas que tem continentes em cima ou que tem apenas oceanos, né? Então, como eu falei, o fundo do mar, então, tem ali a parte sólida. Então, essa parte sólida, né, está em cima aqui de alguma placa. Então, não é apenas os continentes, né? Então, os continentes estão em cima das placas e as partes dos oceanos também estão em cima dessas placas, né? Todo o planeta, ele está dividido nesses pedaços, nesses blocos, que nós chamamos de placas tectônicas. E aí, ó, vamos comparar, então, quais são as zonas, né, de vulcanismo e de abalos sísmicos, né? O que são abalos sísmicos? Terremotos, maremotos, né? São instabilidades ali que causam, né, movimentação, que trazem aí grandes prejuízos para a humanidade. Então, ó, pode ver, eu vou voltar aqui o mapa, pode ver que coincidem aqui, né? Os abalos sísmicos das áreas vulcânicas são exatamente no limite dessas placas. Por quê? Porque elas estão em movimentação. E aí elas podem, né? Lembra lá na aula, acho que de América, que eu dei um exercício para vocês, já irem exercitando sobre placas tectônicas? E aí eu queria saber quais eram as zonas de expansão, ou seja, as placas que estavam se distanciando uma das outras, ou as de subducção, né? Que elas estavam ali confrontando, elas estavam indo ao encontro uma da outra, né? E aí eu dei esse exercício para vocês, né, para vocês já irem se familiarizando. Então, por que isso acontece? Nos limites da placa, elas podem tanto estar se chocando, né, que nós chamamos de movimento convergente, né, a gente vai ver ali nas próximas imagens. Então, o movimento convergente, elas se chocam. E aí elas podem soerguer, que é o movimento de subducção. Então, por exemplo, uma placa entra debaixo da outra e vai soerguendo a outra. Então, isso acontece aqui, né, na placa sul-americana com a placa de Nazca, por exemplo. Então, a placa de Nazca, ela vai entrando por debaixo da placa sul-americana. E aí o que acontece? Ela vai soerguendo a placa sul-americana. O que deu, né, a formação dos Andes, né, da Cordilheira dos Andes, que são conjuntos de montanhas, né, de altas montanhas que a gente tem aqui na América do Sul. Então, cada vez mais, né, ele vai empurrando mais esse relevo, essa parte sólida para cima. E por quê? Porque ele vai por debaixo da placa e vai subindo. A placa, ao contrário agora, a placa sul-americana e a placa africana, elas estão se distanciando, né? Então, uma placa, né, está indo para o lado oposto e a outra também, elas não estão se chocando. Só que aí o que acontece? Quando elas vão se separando, vai criando ali uma pressão, vai criando uma fenda, e aí, abrindo uma fenda, começa a sair o magma, né? Então, no limite dessa placa, ó, vamos localizar aqui, ó, também há abalos sísmicos, vulcanismo, né, em algumas partes. Por quê? Porque esse magma vai saindo. Ah, professora, mas tem oceano aí, né? Não importa, o magma vai saindo, né, no fundo do oceano, e aí com contato com a água vai tendo o resfriamento, né, vai solidificando, né, aquela matéria, mas vai saindo ali debaixo da água mesmo, no fundo do oceano. E nós temos também, né, como a gente vai ver, o movimento transformante, que aí ele nem está se chocando, ele é um tipo de choque, né, mas ele não está indo ali de frente uma para outra e nem está se afastando. Eles estão atritando, então eles ficam deslizando uma com a outra, né, nessa movimentação, né, uma para frente, uma para trás, e aí vai criando também fortes abalos sísmicos, né. A gente vai ver ali algumas falhas no terreno que é causado, na superfície que é causado por causa desse tipo de movimentação. Bem, aqui eu trouxe, né, a escala Richter, né, famosa aí, quando acontece algum abalo-sismo, algum terremoto. Então, tem aqui, né, os graus. Então, é uma medição, né, que o pesquisador fez, né, por isso é que levou o nome dele, né, a escala Richter.
E tem aqui o que acontece, né? Como que a população sente esse efeito, né? Como a estrutura das casas, do terreno, sente esse efeito dos terremotos. Então, menos de 3,5 é o mais baixo que a gente tem. Então, geralmente não se sente, apenas se registra, né? Se faz o registro que aconteceu esse abalo sísmico, esse terremoto. De 3,5 a 5,4, né? Se sente, mas causa danos menores, né, próximos ali, né, da onde se produz esse abalo sísmico. De 5,5 a 6, né, na escala Richter, tem danos, né, um pouco mais em edifícios aí mal construídos, né, então tem alguns danos nessa estrutura, se ela não estiver bem preparada, e outras estruturas no raio de 10 quilômetros. De 6,1 a 6,9, pode ocasionar sérios danos em áreas onde vivem muitas pessoas, então já começa a ficar perigoso. De 7 a 7,9, um terremoto maior, já causa grandes estragos, né, grandes danos nas comunidades num raio de até 100 quilômetros. Então imagina, né? Aqui no Brasil, a gente sente apenas os resquícios, né, desses abalos. Por quê? A gente já vai entender isso, né? A gente vai voltar lá no mapa. Mas a gente sente aí, não tem o terremoto em si aqui no Brasil, mas chega aqui um resquício, né? Então a gente teve algumas épocas aí, né, alguns anos aí que teve fortes abalos, mas porque já eram os resquícios, né? Então assim, a cidade é destruída lá no limite das placas e vai se propagando, né? Aqui chega numa forma mais branda, mas mesmo assim causando já bastante estrago. E 8 ou mais, né, que é o mais grave que nós temos, um grande terremoto, destruição total das comunidades próximas e graves danos, né, em um raio de mais de 1.000 quilômetros de distância. Então é bastante coisa. Então vamos entender antes onde que o Brasil está localizado, né? Então a América do Sul, ela está localizada bem em cima da placa sul-americana, né? Então o Brasil aqui, né, ó, vou contornar aqui o Brasil. Ele está aqui em cima dessa placa, porém, a sua costa inteira, ele não está no limite da placa, não está na fronteira ali da placa. As costas do Brasil toda está protegida, né, que a gente fala, pelos outros países da América do Sul. Então, os abalos sísmicos, vulcanismo, ocorrem no limite da placa. Ó, vamos ver aqui no outro mapa, tá vendo? Ó, essas bolinhas aqui vermelhas representam onde há vulcanismo, né? Então toda essa parte aqui, e essa faixa laranja é o limite da placa, então é onde pode ocorrer os abalos sísmicos. Então você vê, ó, no Brasil, ó, não pega só primeiro, né, esses países sentem esse abalo sísmico e aí chega de uma forma mais branda no Brasil. É por isso que a gente não tem grandes terremotos, né, maremotos no Brasil, porque ele fica no centro dessa placa sul-americana, ele não fica nos limites. O grande problema são os países que ficam bem no limite dessas placas, que aí quando acontece, né, esses abalos sísmicos, eles são impactados em cheio. E aí, quais são os principais movimentos que essas placas tectônicas, então, realizam, né? Então, eles estão em constante movimento. E aí, nós temos os limites divergentes, né? É só a gente usar, né, o significado aí das palavras, né? Aquilo que diverge, né? Aquilo que se opõe. Então, as placas tectônicas, elas vão se afastando, né? Elas vão criando aí as zonas de expansão, elas vão se expandindo, elas vão se afastando. Então, a gente chama, né, de movimento divergente. Existem as placas que estão convergindo, né? Então vamos utilizar aí a palavra também, né? A gente fala aí no nosso dia, né? Ah, a minha ideia converge muito com a da fulana, né? Ah, as ideias dos professores, dos dois professores, são convergentes, ou seja, né, que se aproximam, que coincidem. Por quê? Porque elas estão, né, indo ao encontro uma da outra. Então, elas estão se chocando. Então, limites convergentes, são os movimentos convergentes. E os transformantes, né, que são aqueles que estão atritando, né? Então, um vai para frente, outro vai para trás e vai causando instabilidade nesse terreno. Então, esses três tipos principais que as placas realizam. Então, os movimentos divergentes vão se separando uma da outra, os movimentos convergentes, né, vão se chocando, vão indo ao encontro um do outro, que aí eu falei, né, aí uma pode entrar embaixo da outra, né, e soerguer o relevo, né, a superfície da outra placa, e os movimentos transformantes,
que são deslizamentos, né? Eles vão atritando um com o outro, né? De forma horizontal, então um vai para frente, outro vai para trás, eles ficam ali se esfregando, né? Eles vão atritando um com o outro. Aqui nós temos, né, alguns exemplos. Então, o que acontece aqui entre a placa do Pacífico e a placa de Nazca? Então, nós temos um limite divergente. Então, é só ver aqui, lembra que eu falei naquele mapa lá, naquele exercício lá da América, para vocês verem os sentidos da placa, os sentidos das setas. Então, ó, as setas, elas estão indicando o movimento, né, a direção do movimento. Então, ó, a placa de Nazca, ela está se afastando da placa do Pacífico. Então, nós temos um movimento divergente, né, elas estão se afastando uma da outra. E aqui, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, acontece o contrário. Ó, a direção aqui da seta. Tá vendo? Ó, a placa sul-americana está indo ao encontro da placa de Nazca. E a placa de Nazca está indo ao encontro da placa sul-americana. Então, é um movimento convergente. Elas estão se chocando. E aqui, ó, essa outra seta aqui, ó, representada aqui por essas duas setas aqui, né, se esfregando, né, se atritando, é o movimento transformante. Então, a placa australiano-índia e a placa antártica, elas estão atritando, né, e aí formam aí essas falhas, né, esses abalos sísmicos que acontecem por causa das falhas, das rupturas que acontecem nesse tipo de movimentação. Bem, então, ó, o movimento divergente, elas estão se afastando, né? Então, eu trouxe aqui um esquema, ó, é só vocês olharem aqui. Então, aqui está o relevo, e aqui, como elas estão se afastando, vai abrindo um buraco, uma fenda, né? Eu trouxe aqui o exemplo da Islândia, né? Ó, o relevo vai se quebrando e vai se afastando. E aí, nesse limite, pode acontecer abalos sísmicos, vulcanismo, né? Então, uma série aí de instabilidade nessa região. Por quê? Porque elas vão se afastando e vai criando ali um buraco, e aí quando se rompe, né, essa superfície aí dessa crosta, nessa litosfera, aí pode sair magma, né, na forma aí de erupção, pode formar ali um vulcanismo, vai saindo esse magma, vai causando terremotos, enfim, uma série de fatores. Tá vendo? Ó, então, vocês têm que verificarem o sentido das setas. Ó. Cada seta está indo para um lado, então é um movimento divergente. Tá? Ó, aqui, ó, indicando aqui o magma, né? Abriu aqui uma fissura, né? Um buraco aqui no meio do oceano, e aí vai saindo o magma, né? Vai causando aqui pressão em altas temperaturas. Tá bom? Vamos ver aqui o próximo movimento, o movimento convergente. Então, nesse esquema, vocês têm que ver, ó, de novo, a direção das setas. Ó, então, ó, a seta, né, tá indicando que ela está indo ao encontro da outra. Então, ó, as duas setas, ó, estão ali, né, se chocando. Então, é um movimento convergente. E aí, nesse caso, né, essa placa aqui, a crosta oceânica, ela está indo debaixo da crosta que tem, nós chamamos, né, de crosta oceânica ou crosta continental. A crosta oceânica é essa placa que tem nos oceanos. E a placa, né, a crosta continental, a placa continental é a que tem continente em cima. Então, nesse caso aqui, né, a placa que tem no oceano, ela está indo de baixo, ela está entrando debaixo dessa placa que tem o continente, e aqui está formando montanhas, né? Por quê? Porque está soerguendo, né, está levantando essa placa, tá bom? Mas, né, o que importa aqui pra gente é que é um movimento convergente, ó, as setas, elas estão se chocando, certo? Né, indo ao encontro uma da outra. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o exemplo da placa de Nazca e a placa sul-americana, né, que é o nosso caso aqui da América do Sul. Então, elas estão se chocando. E o último movimento, o movimento transformante, né? Então, elas vão atritando aí, vão se esfregando uma na outra e causando grandes falhas, né, no terreno, fissuras, né, que a gente chama. E aqui eu trouxe exemplo da falha de St. Andrews, que fica na Califórnia. Então, ali na Califórnia, nós temos aí, né, essa constante movimentação, que já aconteceram aí no passado vários terremotos que destruíram a cidade, e aí, mas continuam morando, né, pessoas ali. Mas, né, eles usam bastante a tecnologia para reforçar as estruturas, né, para se preparar para um possível terremoto aí, né, que de tempos em tempos fica aí essa preocupação, há um monitoramento aí constante nessa área, né, para
conseguir prever se vai acontecer algum terremoto para conseguir evacuar a cidade, mas olha o que causa, né, no terreno, né? Então é uma quebra. Então é como se a gente tivesse um bloco ali, um tijolo, e a gente forçasse, né, uma metade dele para frente, outra para trás, e ele rachasse, ele quebrasse. É isso que acontece no solo com esse movimento transformante das placas. Bom? Então, o que eu estou pedindo, então, no exercício? Então, é só entrar aí no formulário, né? O link aí fica sempre na atividade, no topo. Fica o link da videoaula e o link do formulário. Primeiro, depois de ler o texto e assistir essa videoaula, observe a imagem e relacione as letras A, B, C e D com suas respectivas camadas da superfície terrestre. Né? Então, o que a gente falou aí no começo, né? Quais são as 4 camadas que a gente tem na superfície terrestre? Então, fala aí, né? O A é o quê? Que parte que é essa? Né? Como que chama? O B, qual é a camada? O C e o D. Tá? Segundo exercício. Observe o contato das placas tectônicas e escreva qual é o movimento que ocorre em cada imagem. Então, letra A, né, eu trouxe esse esquema aqui, essa imagem. Então, vocês têm que ver o sentido da seta. Então, qual o movimento que essas placas tectônicas estão fazendo? É um movimento convergente, divergente ou transformante? O B, a mesma coisa. Vejam as direções das setas, como que está sendo realizado esse movimento. Aí é só escrever aí qual o tipo de movimento. E a letra C, a mesma coisa. Vejam o sentido da seta e respondam se é convergente, divergente ou transformante. O 3, né? Observe o mapa, aquele mesmo mapa, né, que eu mostrei para vocês, das placas tectônicas e respondam os itens a seguir. Letra A América do Sul está em cima de qual placa tectônica? Então, localizem aí onde fica a América do Sul nesse mapa. E aí é só ver onde que ele está, né, em que placa ele está em cima. Aí só responder o nome da placa. Letra B, né, olhando aí o mesmo mapa. A placa sul-americana e a placa de Nazca realizam qual tipo de movimento? Então, vamos achar lá. Cadê a placa sul-americana? Está aqui. Qual a placa de Nazca? Está aqui. Aí vocês têm que ver qual é o sentido das setas. O sentido das setas indicam qual tipo de movimento dessas placas, convergente ou divergente. E o C, a placa sul-americana e a placa africana realizam qual tipo de movimento? Volta lá no mapa. Placa sul-americana está aqui, placa africana está aqui. Vejam o sentido das setas. Elas estão em um movimento transformante ou divergente? Tá bom? São só essas questões. Qualquer dúvida, mande lá no WhatsApp para mim e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!